Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Masterclass Aristo Revalidação. Meu nome é Eduardo, eu tô aqui do lado do Barreto e nessa Masterclass a gente só tem um objetivo: fazer com que você aumente em mais do que 4 vezes a sua chance de revalidar o seu diploma. E é claro que eu tô falando num aumento de mais do que 4 vezes, não é por acaso. É porque essa foi a diferença na taxa de aprovação dos alunos Aristo em comparação com os alunos gerais, com as pessoas, com todas as pessoas que fizeram revalida no próprio resultado divulgado pelo governo federal. Então, mais do que 4 vezes de aumento na sua chance de revalidar o seu diploma. Essa foi a prova de março de 2022. A gente não sabe como vai ser na próxima ou nas próximas, mas eu garanto para você que se você seguir essas 4 estratégias que baseiam o método Aristo de preparação, você vai ter um enorme aumento de chance de ser aprovado. E claro, para ratificar ainda mais a nossa confiança, a gente no final desse vídeo, dessa Masterclass, a gente vai te apresentar o curso Aristo Revalidação. Você não é obrigado, obviamente, a entrar. Inclusive, a gente vai dar o conteúdo para você que vai continuar com a gente e para você também que não vai continuar com Aristo. Você vai poder aplicar essas 4 estratégias, mas lá no final a gente vai falar sobre uma garantia que você nunca viu. Eu garanto para você que você nunca viu, seja em curso de revalidação, seja em qualquer outro curso que você tenha feito, é uma garantia bem legal e que vai te dar ainda mais segurança para tomar a sua decisão. A primeira coisa que eu tenho que te falar aqui hoje é que você está de parabéns. É isso mesmo, você já se diferenciou da grande maioria das pessoas, porque provavelmente você sabe que os seus amigos, na média, costumam procurar um jeito tradicional de estudar para a prova de revalidação. Sabe aquele negócio de sentar a bunda na cadeira e só ter a disciplina de ler uma cacetada de apostila, ver várias videoaulas com muitas horas de duração? Gente, coincidentemente ou não, também é essa mesma prova que tem uma taxa de aprovação muito baixa. Não é coincidência, pessoal. A grande maioria das pessoas se prepara para a prova de revalidação de um jeito que não é eficiente. E é exatamente isso que a gente vem te mostrar aqui hoje. Esses 4 passos fizeram com que os nossos alunos aumentem pelo menos 4 vezes sua chance de ser aprovado na primeira fase. E a gente vai te mostrar aqui hoje como que você usa as videoaulas corretamente, como que você usa as questões, que são muito importantes de fato, e como que aqui dentro do nosso curso a gente consegue direcionar especificamente para quem vai fazer a prova de revalida, que é diferente de quem vai fazer prova de residência. É isso aí, galera. Então vamos, antes de agora entrar nessas 4 estratégias que baseiam o método Aristo de revalidação, antes disso eu preciso garantir uma coisa. Eu preciso ter certeza que você acredita totalmente na sua capacidade de conseguir passar nessa prova do Revalida e de conseguir revalidar o seu diploma no Brasil. E eu digo isso porque, como o Barreto falou, essa é uma prova que historicamente tem taxas de aprovação baixas. A gente sabe que muitos de vocês já tentaram outras vezes e não conseguiram. E quando a gente tem dúvida na nossa capacidade, quando a gente tem dúvida no nosso potencial, é muito difícil a gente fazer o que precisa ser feito para conseguir a revalidação. Porque sabe o que precisa ser feito? É claro que você precisa aprender a estudar bem. É claro que você precisa seguir essas 4 estratégias que a gente vai falar. Mas, acima de tudo, você precisa ter regularidade no seu estudo. Você precisa estudar e revisar sempre. E não é nada fácil você ter a motivação, a disciplina para fazer isso se você não acredita no seu potencial, se você acha que você tem uma base muito fraca, se você acha que talvez a sua faculdade não tenha sido tão boa. Então, a gente precisa saber que você tem certeza de que é capaz. E para isso a gente vai mostrar um vídeo muito rápido e logo em seguida vamos começar a falar das 4 estratégias do método Aristo. Bom, essa daí que foi a história de como eu conheci, né, a Aristo. Porque eu fiz esse cursinho tradicional aí, 2 anos de cursinho, eu paguei super caro. Eu tenho as apostilas até hoje, que todas elas estão grifadas, todos os exercícios estão resolvidos nas minhas apostilas, né? E agora já estão com teia de aranha, que eu nunca mais abri elas. Mas estão ali. E aí eu fiz esse cursinho, e aí chegou lá no final de ano, falei, cara, eu vou fazer um simulado para ver como é que eu tô, né? E aí eu fiz esse simulado, e aí no meu simulado eu tirei 48. Quando eu tirei 48, eu peguei e falei, tô de saco cheio de estudar. Pô. No começo de 2022, né, agora, né, que a gente fez. Foi em março de 2022. Sim, março de 2022. Então, eu tirei uma nota que foi 87, eu tirei, né? E foi uma prova, assim, com muitas pegadinhas. Muita gente falou que dificultaram pra caramba. E eu consegui tirar essa nota bem alta, né? Eu achei, assim, até pra uma prova do jeito que tava.
eu fiquei bem feliz aí com a minha evolução que eu tive durante esse tempo. Esse ano a nota de corte foi 99,6. É isso, Matheus? Isso, com as duas juntas. Com as duas juntas. E o Matheus só com objetiva chegou a 87. Eu tirei quase 40 na discursiva, de 50. Pra valer 50 eu tirei 38,25. Caramba, então sua nota final deu quanto? Faz as contas aí pra mim. Foi 125,25 de 150 que eu tirei. O primeiro simulado dentro da Aristo eu tirei 46. Um ano e um mês depois, como é que foram os seus resultados? Então, eu fui com 73, né, na prova objetiva e com 36,25 na prova discursiva, né? A JJ, para mim, Eduardo, foi o divisor de águas, assim, na minha preparação para o Revalida, sabe? Eu estudei 4 meses com a JJ. Eu vou te dizer que no último mês de treinamento na plataforma, eu estava tranquila e segura. Eu senti no último mês que ia dar certo. Com a metodologia da plataforma da JJ, eu passei de 43 para 83. Então, foi um pulo, assim, enorme. Eu gosto de estudar, em geral, todas as matérias, mas eu estava muito assustado com o desempenho das minhas notas, entendeu? Isso tudo ao longo da pandemia, né? No meio de 2020. O nível de notas, mais ou menos, Eduardo, era ali entre 50 a 60, vamos falar assim. Foi com 77 na objetiva e fui com 30 e pouquinhos 30 na descritiva. Eu estava um pouquinho mais cansado, mas, cara, foi ótimo, assim, minha nota foi muito boa. Eu já fiz outras plataformas e, de verdade, eu falo assim, eu não tenho que falar, assim, da Aristo em relação a isso. O grau de aprendizagem, eu consolidei tudo que eu ganhei ao longo da medicina com a Aristo. Foi graças a Aristo pela metodologia dela. Então, só tenho a agradecer. Tem pelo menos 3 fatores que são em comum com o Lucas, a Rúbia, o Mozart e o Matheus. Número 1. Todos eles tinham uma base fraca. Não conseguiam tirar mais de 40, 50 nos seus simulados, com 100 questões. No início, sabe? O segundo fator é que eles tentaram estudar pelo método tradicional. Estavam acostumados a estudar com o método tradicional a vida inteira. Só que eles viram que não estava funcionando. O Matheus, inclusive, fez boa parte do cursinho, estudava tudo direitinho. Mas chegou no final do ano, cara, tirou uma nota inconsistente com o que ele achava que ele merecia. E o terceiro fator em comum com todas essas pessoas, que é o mais importante que você comece a fazer, é estudar com um método profissional para a prova de revalidação. Que é exatamente isso que a gente vai te mostrar agora. E agora, para iniciar você no método Aristo, eu preciso começar da nossa premissa. E sabe qual que é a premissa do nosso método? A premissa é a seguinte: você, infelizmente, não vai conseguir aprender todo o conteúdo do edital da sua prova de revalidação. Não importa se é a prova do INEP, se é a prova da UFMT ou se é qualquer outra prova de revalidação. O edital dessas provas é simplesmente a medicina inteira. Imagina todo o conteúdo da medicina, todo o conteúdo de clínica, todo o conteúdo de GO, pediatria, preventiva, todo o conteúdo de cirurgia. Como que você vai aprender tudo isso para uma prova? É óbvio que é impossível. O melhor médico do mundo não domina todo o conteúdo da medicina. Então, se é impossível você aprender tudo, o grande ponto é que você precisa ter um direcionamento. Você precisa ter uma estratégia para que o seu estudo renda o que ele precisa render, para que você tenha essa evolução que, como por exemplo, a Rúbia teve. A Rúbia foi uma aluna nossa que teve uma enorme evolução. Em 4 meses, né? 4 meses, 4 meses. Exatamente. Tem gente que falta mais tempo para a prova. Não importa quando é a sua prova, não importa a faculdade que você fez e nem importa quanto que você está tirando agora. Se você está tirando 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco. Para você ter uma evolução de 20, 30, 35, até 40 pontos, você vai precisar ter um direcionamento. Você não vai aprender a medicina inteira. Vem cá, Edu, mas será que essas pessoas não são, sei lá, elas, tudo bem, tinham uma base fraca, mas será que não deram sorte? Porque se você está falando que elas não estudaram tudo que poderia cair, elas estudaram só um pequeno percentual, será que elas não estudaram exatamente o que deu sorte de cair na prova?
Aí eu tenho duas respostas. A primeira, Barreto, vem na nossa diferença de taxa de aprovação. Mais do que 4 vezes dos alunos Aristo em relação à média nacional. Então dá para ver que talvez não tenha tido tanta sorte aí. Um aumento de 300% de taxa de aprovação. E segundo, vamos falar agora, então, vamos iniciar as nossas 4 bases da estratégia e já respondendo essa sua pergunta. Que a nossa primeira base, né, a primeira estratégia do método Aristo está exatamente aí, no direcionamento para os temas mais incidentes na sua prova. E aí a gente está falando basicamente dos temas mais importantes na prova do Revalida INEP, naqueles assuntos que a banca cobrou com muita frequência nos últimos anos. Vamos dar uma olhada, Barreto, na importância desse direcionamento e em quanto que você pode ganhar de produtividade ao ter um direcionamento focado para aqueles assuntos mais importantes. Perfeito, até porque existem temas que caem com muito mais frequência. Não faz sentido você dar a mesma relevância, você investir a mesma quantidade de tempo num assunto que cai muito menos do que outro. É exatamente isso que a gente tem aqui de inteligência dentro da nossa plataforma. Então vamos lá, Fernando, coloca por favor a plataforma aí rolando. Essa é a parte da nossa plataforma chamada de perfil, onde você consegue ver, claro, aqui o meu rosto, né, meu e-mail, mas aqui abaixo tem os meus objetivos, ou seja, a instituição que você quer passar. Aqui está escrito residência médica também, porque é basicamente a mesma parte da plataforma que você usa para isso. Mas no seu caso, você vai colocar uma instituição de revalidação. Então vamos começar, por exemplo, com a mais importante, que é a prova do INEP, que está aqui no estado Distrito Federal. Uma vez que eu tenha colocado isso, eu aperto esse botãozinho salvar alterações e agora a plataforma já entende que eu sou um revalidando que quero fazer a prova do INEP. Isso significa que os temas mais importantes já são sabidos pela plataforma. E se você quiser conferir quais são, você pode clicar nessa parte aqui, chamada de lista de temas. Em seguida, ordenar por incidência, ou seja, quantidade de vezes que aquele tema caiu naquela prova, e em seguida, ordem decrescente. Repara só, os temas mais importantes: vigilância epidemiológica, saúde da família, pré-natal e assim por diante. Ah, Barreto, tudo bem, esses são os temas mais importantes, mas e os menos importantes? Simples, vamos abaixar. E olha só a quantidade de tema que tem. Tem pelo menos uns 100 aqui, pessoal. Olha os menos importantes. Parada cardiorrespiratória, síndromes endócrinas, que é um tema bastante grande, distúrbios ácido-básicos, temas também que são complicados, que você às vezes demora bastante para aprender, com um grau de incidência muito menor. Por que isso é importante? Porque às vezes, quando você acha que todos os temas têm o mesmo grau de relevância, você demora X horas em cada um deles. E não faz sentido. Por exemplo, aqui não tem um valor numérico, mas às vezes é uma diferença grotesca de 5 vezes mais questões sendo cobradas de um determinado tema do que de outro. Isso significa que se você for uma pessoa que quer fazer um estudo profissional eficiente, você precisa gastar 5 vezes mais tempo estudando um determinado tema do que outro. E por isso que é tão interessante a plataforma, porque você não precisa decidir isso, ela simplesmente te diz. E Barreto, você mostrou um tema como distúrbios ácido-básicos, né, que é um tema grande, um tema que muita gente tem dificuldade, né, de aprender o assunto, e normalmente as pessoas vão gastar mais tempo estudando distúrbios ácido-básicos do que estudando, por exemplo, vigilância epidemiológica, que, se eu não me engano, estava o primeiro tema, era o assunto mais cobrado de todos na prova do Revalida INEP. Então, essa é uma maneira de você ganhar uma enorme produtividade na sua preparação. E quando a gente fala em produtividade, é exatamente isso. Você precisa traduzir em pontos o seu esforço. Lembra que eu falei que você vai precisar de esforço, você vai precisar ter um estudo e revisão regulares? Então, além de esforço, você precisa conseguir traduzir isso em nota. Foi exatamente o que não aconteceu com o Matheus quando ele estava fazendo outro curso preparatório que não tinha esse tipo de direcionamento. Ele estava estudando, ele estava fazendo tudo o que o cursinho mandava e o resultado dele não aumentava, ou aumentava muito pouco. E por quê? Porque ele estava tendo uma dificuldade em converter o esforço dele, o suor dele, o tempo de estudo em nota. E o que você precisa não é de tempo de estudo. Não vai ser revalidado quem tem mais tempo de estudo. Vai ser revalidado quem tem mais pontos, quem tirar uma nota mais alta. E para tirar uma nota mais alta, você precisa estudar, mas você precisa também estudar de forma inteligente. E uma das maneiras mais importantes é você focando mais, gastando mais energia e mais tempo naquilo que é mais importante do que aquilo que é menos importante. Pode parecer óbvio, mas eu garanto para vocês
Quase ninguém tem um direcionamento inteligente, até porque a maioria dos cursinhos também não traz, não te entrega esse direcionamento. E eu digo mais, quando a gente fala em direcionamento, gastar mais tempo com determinado determinado tema, desculpa, por exemplo, vigilância epidemiológica, do que com distúrbios ácido-básicos, muitas vezes eu não estou falando para você deixar de estudar um tema para estudar o outro. O que eu estou falando é que, por exemplo, talvez valha a pena você revisar com mais frequência vigilância epidemiológica do que distúrbios ácido-básicos. E se você ainda não está revisando, cara, toma cuidado. Porque se você não revisar, todo o seu tempo gasto com estudo vai ser perdido na sua memória, porque você não vai conseguir memorizar tudo. Então toma cuidado, o direcionamento para os temas mais incidentes é fundamental. E o Barreto já mostrou como funciona isso na nossa... Só um exemplo, Edu, porque assim, as pessoas estão provavelmente achando que... Talvez para a pessoa que está ouvindo isso aqui pela primeira vez, não está tão claro assim por que é mais importante você estudar aquilo que aparece mais vezes. Mas tem vários exemplos. Por exemplo, na medicina, se você é um clínico, né? Um clínico geral que quer fazer ambulatório. Cara, o que é mais importante você estudar? Esclerose lateral amiotrófica ou hipertensão? Claro. Talvez esclerose lateral amiotrófica seja mais divertido. É uma doença que, porra, se chegar algum paciente na minha frente e eu dar o diagnóstico, eu vou tirar onda com todo mundo. Tá, tudo bem, até pode tirar onda. É divertido, eu não diria, cara. Mas... É divertido pro médico, talvez, para estudar. Agora, pô, sinceramente, vale a pena você estudar um século para acertar um paciente de vez em quando aparecer? Ou vale a pena você estudar um século para acertar doença que aparece todo dia no teu ambulatório? Não faz sentido nenhum. É claro que você precisa estudar aquilo que é mais incidente. Aqui na prova de revalidação, gente, é exatamente a mesma coisa. E a gente mostrou para vocês como funciona na plataforma, e aí só para deixar claro, eu falei sobre a revisão. Dentro do Aristo Revalidação, vocês têm revisão inteligente, que é uma revisão baseada em questões e flashcards, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. E vocês têm revisão teórica, que é basicamente você estudar de novo, olhar de novo aquele conteúdo teórico sobre determinado tema. E, claro, a nossa plataforma vai levar em consideração os assuntos mais importantes na prova do Revalida, INEP, quando você colocar lá Revalida INEP entre as suas instituições prioritárias, como o Barreto mostrou. Se você for fazer, por exemplo, a prova da UFMT INEP, da UFMT Revalida, desculpe, vai ter lá os assuntos mais importantes da prova da UFMT. Então, isso vai ser como você vai ter na plataforma. Agora, Eduardo, você tinha prometido que você ia fazer também conteúdo para quem não for aluno Aristo. Você que não quer ser, por algum motivo você não vai se tornar e nem é um aluno Aristo. Como que você vai usar esse primeiro pilar do método Aristo? Basicamente, você vai olhar quais são os temas mais importantes, os mais cobrados. Inclusive, a gente já mostrou nesse vídeo aqui quais são os assuntos mais importantes na prova do Revalida INEP. Se você quiser, por exemplo, você pode mandar lá no nosso Instagram de revalidação, que a nossa equipe vai mandar para você a lista dos assuntos mais importantes. E, basicamente, você vai se organizar para que você gaste mais tempo, tanto no estudo quanto principalmente nas revisões dos assuntos que caem mais em relação aos assuntos que caem menos. Parece óbvio, mas tem um poder muito grande e pouca gente faz. E a melhor parte é que dentro da plataforma esse dado é atualizado frequentemente, né? Se você não tiver dentro da plataforma, você vai ter que fazer isso manualmente. Qualquer tipo de prova que sair, seja do INEP, seja do FMT ou qual outra instituição que faça, né? O USP já fez uma prova de revalidação. Você vai ter que fazer essa análise. Quais são os temas e dentro dos temas, quais são os assuntos que mais são cobrados. E é aí que a gente começa a entrar, inclusive, no segundo passo. Vamos falar do segundo passo, da segunda estratégia que baseia o método Aristo de preparação para a prova do Revalida. O segundo passo, ele também parece óbvio, mas as pessoas têm ainda mais dificuldade de executar, que é você direcionar para os temas que você tem mais dificuldade. Então, imagina que o Barreto, ele é um grande clínico geral, sabe tudo de hipertensão, sabe tudo de diabetes, mas ele não sabe absolutamente nada de pediatria. Então ele não sabe nada das doenças exantemáticas, ele não lembra de nada do calendário de vacinação. Nesse caso, o que vai ser mais inteligente para o Barreto? Provavelmente vai ser mais inteligente ele estudar com mais frequência e especialmente revisar com mais frequência esses assuntos que ele tem mais dificuldade. No caso, esses temas que eu dei como exemplo de pediatria. Só que tem uma pegadinha aí. Essa pegadinha é onde muita gente erra. Porque lembra daquela lista que o Barreto mostrou lá dos assuntos que caem mais na prova do Revalida INEP?
Imagina, por exemplo, que eu sou um cara que tem muita dificuldade em distúrbios ácido-básicos. Imagina, cara, que não consegue entrar na minha cabeça, eu não consigo dominar, por exemplo, uma gasometria arterial, eu não consigo calcular anion gap, é um assunto que realmente eu tenho muita dificuldade. Só que vocês lembram, apesar de eu ter muita dificuldade, é um assunto com uma incidência muito baixa na prova do Revalida INEP. Nesse caso, será que vale a pena eu gastar muito tempo e muita energia estudando um assunto que é difícil, que já é difícil de uma maneira geral? Eu ainda por cima posso ter uma dificuldade ainda maior do que a média. E é um assunto que cai muito pouco, ou pelo menos caiu muito pouco nos últimos anos. Será que vale a pena? É aí que está a pegadinha. Você só vai direcionar para os assuntos que você tem mais dificuldade quando for um tema importante na prova. Quando for um tema com pelo menos uma incidência moderada para cima na sua prova de revalidação. Então, por exemplo, eu lembro que estava lá em cima vigilância epidemiológica e pré-natal. Digamos que eu seja excelente em pré-natal. Eu que tenho um filho agora de 10 meses, né? Estudei pra caramba pré-natal, então estou dominando todos os conteúdos de pré-natal, só que eu já não estudo há muito tempo vigilância epidemiológica. Nesse caso, esse direcionamento, esse segundo pilar, ele é fundamental. Para mim, nesse exemplo, eu ganharia muito mais revisando com mais frequência vigilância epidemiológica do que pré-natal, porque pré-natal eu já domino. E sabe qual que é o grande problema? É que normalmente a gente tem uma tendência quase que inconsciente de direcionar para aquilo que a gente já sabe. Porque é muito mais confortável eu estudar de novo e revisar de novo aquele tema que eu já domino do que aquele outro tema que é mais complicado. Então, toma cuidado com isso. Esse direcionamento, esse segundo pilar, ele é fundamental. Então, estude e revise mais aquilo que você sabe menos, desde que seja um assunto importante para a sua prova. Não perca seu tempo estudando horas e horas e horas. Por exemplo, outro exemplo que eu vi ali na lista do Barreto, cardiopatias congênitas. Quem aí tem dificuldade em cardiopatias congênitas? Eu acho que a pergunta é quem não tem dificuldade em cardiopatia congênita. É um assunto que todo mundo reclama, né, cara? Todo mundo tem dificuldade. Realmente é um assunto chato. Normalmente não é das coisas que a gente vê mais durante a faculdade. É um assunto bem específico. E às vezes as pessoas ficam gastando horas e horas e horas para aprender cardiopatias congênitas. Aí quando você vai ver, nas últimas 5 provas do Revalida, caiu uma questão, ou às vezes não caiu nenhuma. Qual que é o sentido disso? Então toma cuidado, estude mais aquilo que você tem mais dificuldade, mas só se realmente for importante para a sua prova. E assim, a questão não é que porque caiu pouco, que com certeza não vai cair na sua prova. Não é isso. É que a chance de cair na sua prova é tão pequena que provavelmente você vai conseguir ser aprovado na primeira fase sem precisar ouvir esses estudos, sem precisar ler esses assuntos. E existe muito mais chance de você conseguir a quantidade de pontos que você precisa se você estuda aquilo que tem mais chance de cair. Basicamente isso. E agora a gente vai mostrar para você como que você consegue ver isso dentro da plataforma. Isso que só um detalhe para... Você falou uma coisa muito importante, né? Não quer dizer que seja impossível que vai cair, que não vai cair cardiopatia congênita na próxima prova do INEP. Claro que não dá pra gente garantir, não dá pra gente afirmar isso. Mas, Barreto, de todos aqueles alunos lá, ex-alunos que apareceram no vídeo, todos foram revalidados, né? Todos conseguiram a revalidação. Quantos deles tiraram 100%? Nenhum. Nenhum. Você não precisa tirar 100%. Você não precisa... Lembra lá no início que eu falei que você, infelizmente, não iria dominar a medicina inteira? Você não ia aprender a medicina inteira, mesmo que você fique 2, 3 anos estudando? Então, eu garanto para você que você não precisa dominar a medicina inteira para ser revalidado. Você não precisa. Ainda que seja difícil passar na prova do Revalida, não é fácil, mas ainda assim, eu garanto para você que você não precisa tirar 100%, na verdade, longe disso. É que funciona como um paradoxo, né? Se você acha que você vai aprender tudo, quando você tenta aprender tudo, na verdade, você não se lembra de nada, porque não dá tempo de você aprender, revisar e reter dentro da sua cabeça. Quando você acha que tudo é importante, o seu cérebro não consegue ficar atento para aquele pouquinho de coisas que tem mais chance de cair. Aí de nada adianta. É esforço jogado no lixo. E aí, só antes do Barreto mostrar na plataforma como que o aluno Aristo executa o segundo pilar do nosso método, vamos falar como o aluno que está fora da Aristo pode executar. Lembra que no primeiro passo você já listou os assuntos mais importantes na prova. Então você já sabe quais são os temas mais importantes
na prova do INEP. Quando você for organizar a sua preparação, e lembre-se disso, organizar a sua preparação é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Talvez junto com assistir essa Masterclass, talvez seja a coisa mais importante que você pode fazer. E quando eu falo em organizar, eu digo organizar o estudo, revisão e uso de provas na íntegra ou simulados. Então toma cuidado com isso, se organize. Quando você for organizar, você vai pegar aquela lista de temas mais importantes e você vai gastar mais tempo, então você vai colocar mais, com mais frequência dentro da sua organização, os assuntos que são importantes e que você tem mais dificuldade. É basicamente fazer um cruzamento de dados. Você tem duas variáveis, a incidência na prova do Revalida e o seu nível de desempenho. Você vai priorizar sempre aqueles com uma alta incidência e que você tem um desempenho baixo. Se nós dois somos clínicos, a gente precisa saber tanto quanto saber hipertensão e precisa saber diabetes. Mas se eu mando mal hipertensão, a minha prioridade é estudar hipertensão. Se você manda mal diabetes, a sua prioridade é estudar diabetes. É mais ou menos a mesma coisa. E aí na plataforma, o local onde vocês conseguem ver isso, é uma abinha chamada de boletim. Que aqui, ó, tá no mês de agosto, mas eu vou colocar no mês de maio, que eu lembro que foi um mês que eu acabei fazendo bastantes questões e a gente vai conseguir ver várias informações interessantes para vocês. Tem, claro, que a quantidade de questões, quantidade de flashcards, mas o mais interessante é justamente isso aqui, ó. Desempenho e prioridades por tema. Tá vendo? Parto, distúrbio do equilíbrio ácido básico, reanimação neonatal, doença renal crônica e valvulopatias. São as minhas prioridades diante da incidência desses temas e diante da minha quantidade de acertos. E é claro que aqui tem poucas questões, né? Porque eu usei pouco a plataforma para fazer questões, mas quanto mais questões você faz, maior é a veracidade, maior é a acurácia desses dados aqui e você consegue entender exatamente quais são os temas mais importantes de você estudar naquele momento. Entra só na agenda inicial, Barreto, que eu acho que vai ser legal a gente mostrar uma coisa pro pessoal. Ali, na agenda inicial do Barreto, vocês estão vendo que tem ali o ET, que é o estudo teórico. Hoje ele está com uma aula de demências e parkinsonismo ali. Ele tem o RT, que é a revisão teórica, e a RI, que é a revisão inteligente. Aqueles dados que o Barreto mostrou no boletim dele, né, da ordem de prioridade, eles são levados em consideração justamente nas revisões. Então aqueles assuntos lá mais importantes, que o Barreto tem mais dificuldade, eles vão aparecer nas revisões dele. Então isso de forma automática, ele não vai precisar se preocupar. Cara, o que eu estudo hoje? O que eu reviso hoje? Já aparece no dia que ele está estudando, no dia que ele precisa revisar. Então isso é a coisa que o aluno Aristo tem. O aluno Aristo ele tem a comodidade de não ter que tomar decisões. A única preocupação que o aluno Aristo tem é entrar na plataforma e executar aquilo que já está na agenda dele. Talvez, se não for o maior benefício, eu acho que é um dos maiores benefícios de ser um aluno Aristo. E claro, a gente leva em consideração esses dois pilares da metodologia Aristo. E já que eu falei dos dois pilares, né, Barreto, vamos pro terceiro. Bora. Vamos pro terceiro. Só para concluir, por isso que a gente fala que, na verdade, nessa Masterclass, a gente está falando como que o aluno Aristo faz e como que o aluno não Aristo faz. Porque, cara, é possível. Não é nenhum bicho de 7 cabeças você construir isso tudo. São mecanismos básicos, baseados em evidência e baseado em racionalidade, e o que a gente viu que funcionou aqui com os alunos, replicado de forma consistente. Na verdade, o grande benefício de você entrar aqui dentro da plataforma é que já está tudo mastigado, ou seja, você ganha tempo. E como muitos médicos, né, e pessoas que querem revalidar o diploma aqui no Brasil têm pouco tempo, porque estão no internato, ou sei lá, tem que trabalhar também para ajudar em casa, isso é uma coisa que beneficia bastante. Então agora vamos para o terceiro pilar do método Aristo, que também é um direcionamento, só que esse é um direcionamento que é muito menos óbvio do que os outros, e eu diria que quase ninguém utiliza de forma inteligente, que é o direcionamento que a gente chama de direcionamento micro, ou direcionamento por subtópico, ou então, para quem é íntimo da Aristo, o direcionamento para os CCQs, que é uma sigla para conceito-chave para questões, que são aqueles conteúdos, aqueles conceitos que são essenciais para você acertar uma questão. E aí, basicamente, o que significa isso? O tempo todo agora, até agora, né, nesses dois primeiros pilares do método Aristo, a gente está falando do seu direcionamento para um tema. Então, será que eu estudo e reviso vigilância epidemiológica ou será que eu estudo e reviso pré-natal? Esses são dois temas, são dois assuntos. Agora, será que dentro de pré-natal existe algum subtópico mais importante do que o outro?
Será que dentro de hipertensão ou dentro de diabetes, por exemplo, existe algum subtópico mais importante do que o outro? Barreto, você que, se eu não me engano, é professor de diabetes, né, cara? Exato. Então me conta aí, tem algum subtópico mais importante que o outro? Eu tava pensando exatamente em diabetes, cara, porque diabetes, você tem 8 antidiabéticos não insulínicos. E todos eles... Calma aí, antidiabetes tá falando dos fármacos. Dos fármacos, exatamente. São drogas, né, antidiabéticas, sem contar a insulina. E todas elas caem. E assim, são geralmente as questões com nível de dificuldade mais alto, moderado, que vão definir se a pessoa consegue ser aprovada ou não. Só que a verdade é que não cai tudo desses 8 antidiabéticos. Caem coisas específicas de cada uma das classes. Por exemplo, no caso da acarbose, o que é cobrado é o seu efeito colateral do trato gastrointestinal. No caso das glitazonas, o que é cobrado é a sua contraindicação dos pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva. Agora, no caso da glifosina, geralmente o que é cobrado, Edu, na verdade é o efeito benéfico no paciente que tem doença cardiovascular instaurada, sei lá, IC ou coronariopatia, que seja. Não, então pensando aqui no que o Barreto está falando, a gente primeiro começou de diabetes, né? Que é, cara, se a gente for pegar, por exemplo, o Harrison, são 2 volumes desse tamanho, né? Hoje em dia. Cara, existem provavelmente livros, textos, tratados sobre diabetes, que também devem ter 2 livros desse tamanho. Ou mais até. Então, assim, diabetes é um assunto gigantesco. Primeiro você afunilou para falar de tratamento, né? Que você poderia ter falado de diagnóstico, você poderia ter falado de fisiopatologia, dos tipos de diabetes. Existem várias complicações agudas, Sim. complicações crônicas. Você começou a falar de tratamento, que já é um subtópico Isso é interessante, importante. porque assim, se você avalia diabetes, diagnóstico, tratamento e complicações, a proporção é desigual. Por exemplo, diagnósticos tem 25% mais ou menos das questões. Complicações agudas e crônicas também dividem mais ou menos 25%. Só tratamento já divide 50% de todas as questões. Ou seja, se você estuda só tratamento de diabetes, você acerta metade das questões. Só que aí é aquilo, dentro de tratamento, os antidiabéticos são muito cobrados, só que você não precisa saber tudo. Se você sabe só um pouquinho de cada coisa, e se você descobre o que é esse pouquinho, você aumenta muito a sua produtividade. Isso é muito interessante porque isso é mais uma daquelas coisas que pode turbinar a sua produtividade e fazer com que o seu esforço de fato seja traduzido em pontos. Porque quando você pega um tema grande como é diabetes, cara, às vezes a gente fica perdido. O que pode cair? Porque uma coisa é você estudar diabetes para a prática. Na prática, cara, você tem lá a sua anamnese, então você tem que saber fazer o diagnóstico, você tem que saber pedir os exames complementares corretos, você tem o tratamento, você tem a explicação para o paciente, como utilizar a insulina, se for o caso, os efeitos colaterais, enfim, você tem toda a prática que a gente já está acostumado. Agora, quando você cara, eu preciso estudar diabetes para a prova do Revalida. Cara, muitas vezes a gente paralisa, a gente não sabe o que fazer. E quando a gente tem um direcionamento micro bem feito, quando a gente sabe quais são os CCQs fundamentais de cada tema, cara, o seu estudo ele aumenta a produtividade enormemente. Você praticamente se assegura que você não vai perder tempo. Porque a pior coisa que pode acontecer não é você não conseguir a sua revalidação. A pior coisa que pode acontecer é você estudar pra caramba, gastar tempo, gastar dinheiro, gastar energia e no final perceber que o seu estudo foi em vão, que você não consegue a sua nota. E a melhor maneira de você garantir que o seu estudo não vai ser em vão é exatamente seguindo todos esses 4 pilares, né? Mas especificamente esse do subtópico é muito importante. Eu já dei uma aula sobre tumores de tireoide, que também é um assunto bem importante, um assunto bem grande, bem difícil, complicado. Qualquer tumor, né? Qualquer câncer é complicado, tem estadiamento, tem um monte de coisa. Só que, cara, se você for olhar as questões sobre câncer de tireoide, você vai ver que as diferenças entre os principais tipos histológicos são os assuntos mais importantes. Então, se você decorar as diferenças do carcinoma papilífero para o carcinoma folicular de tireoide, você já vai acertar a maioria das questões sobre esse assunto. Então, agora vamos falar do aluno com aristo e o aluno sem aristo. Digamos que você, por algum motivo, não sei o que aconteceu com você, mas você decidiu que você não vai se tornar um aluno aristo. Como que você vai utilizar o direcionamento por subtópico? Nesse caso, você vai ter um pouco de trabalho. Você vai ter que pegar todas as provas do INEP dos últimos anos. De preferência, pegue outras provas, pega a prova da UFMT, pega algumas provas de residência que possam servir como base também. E aí, antes de estudar cada tema, você vai dar uma olhada nas questões que caíram sobre ele. E aí você vai ter uma ideia. No caso, por exemplo, imagina que você vai estudar diabetes.
antes de estudar diabetes, você vai ter visto que, nossa, cai muito tratamento de diabetes. Dentro do tratamento de diabetes, cai muito o efeito colateral da acarbose, ou cai muito o efeito adverso, né, a contraindicação para cardiopatas das glitazonas. Então você vai ter que fazer esse trabalho para cada tema. E uma coisa eu garanto, pode dar trabalho, mas vale a pena. Então se você não for aluno Aristo, faça isso, olhe as questões que caíram sobre cada tema antes de estudar, e aí depois, quando você estiver estudando, você vai olhar com mais carinho, com mais atenção para esses subtópicos que você já sabe que são mais importantes. É exatamente. Essa é a metodologia que a gente usa, né? O nosso time de conteúdo, professores, curadores, comentaristas de conteúdo, Red Sênior, que é um time muito grande, utiliza para montar os nossos próprios materiais. É claro que a gente analisa também as questões de residência, mas eu achei interessante você comentar sobre as provas de residência, que as pessoas, apesar de fazerem prova para revalidação, vale a pena olhar para a prova de residência, porque na verdade, gente, esses microtemas são exatamente os mesmos que são cobrados. Você acha que na prova de revalidação o que é cobrado de diabetes sobre o tratamento é diferente do diabetes tratamento nas provas de residência? É exatamente a mesma coisa. Você sabe, Edu, que eu analiso muitas questões, né, para dar as aulas. E eu vejo que as diferenças da prova de revalidação do INEP para a prova de residência, geralmente, é que na prova da revalidação eles fazem um caso clínico que é mais complexo. Tem mais detalhes, às vezes tem alguma alternativa que tem uma doença que ninguém nunca ouviu falar sobre, mas se você sabe exatamente esse conceito-chave que costuma ser cobrado, você não precisa saber as outras alternativas, porque você sabe qual que é o gabarito, você sabe qual que é o conceito-chave para a questão, e não todos os conceitos que aparecem descritos na adjacência, que são coisas que estão lá, te confundem, mas não te ajudam a achar qual que é o gabarito. Sabe? Eu tenho a opinião que a grande diferença da prova do Revalida para as provas de residência médica, na verdade, é a forma e não o conteúdo. Normalmente as questões do INEP são questões maiores, casos clínicos grandes, inclusive é bastante cansativo, mas a verdade, se a gente procurar, existem várias provas de residência com essas características. Assim. Então, existem provas de residência que não tem nada a ver com a prova do Revalida INEP e existem outras que são bem parecidas. Agora, o conteúdo, cara, o conteúdo é o mesmo. Inclusive, todos esses ex-alunos aí que passaram no Revalida, eles passaram recentemente, então ainda não deu tempo deles fazerem prova de residência, mas eu garanto pra você que eles também vão passar, eu diria que eles vão passar com o pé nas costas bem, né? Nas provas de residência, porque eles já estudaram e eles já seguem esses 4 pilares do método, né? Então, tem prova mais difícil, SESC Pernambuco é muito mais difícil, a AMP é mais difícil e também temos vários aprovados que são provas de residência. Então não tem esse negócio de que a prova da revalida é mais difícil, eu tenho que estudar de uma maneira mais rebuscada. Não, a galera ali era base fraca, também tirava 40, tirava 30 e, conseguiu ser aprovado nessa primeira fase. Agora vamos dar uma olhada na plataforma, Barreto, que eu queria mostrar os nossos materiais. O Barreto comentou que eles são produzidos assim. A nossa equipe vê as questões que foram cobradas sobre diabetes, vê as questões que foram cobradas sobre hipertensão, sobre pré-natal, vigilância epidemiológica, e a partir dessas questões, o nosso time sabe quais são os tópicos mais cobrados de cada tema. E aí o nosso primeiro material, né, Barreto? Vamos entrar aí na plataforma? Vamos lá, ó. O primeiro material do ponto de vista da produção, né? Não do ponto de vista do estudo, que aí depende. Mas da produção são os flashcards. Exatamente. Que eles são exatamente os CCQs, né? Aqui a gente tem uma aula de demências e parkinsonismo com uma sequência de 22 flashcards. Isso aqui é um número variável, tá? Depende da quantidade de conceitos-chave que são muito importantes para aquele tema. Então, para um conceito virar um flashcard, como por exemplo esse aqui, ó, o que define uma síndrome demencial? E essa sequência aqui desse texto significa que esse conceito ele esteve presente numa quantidade grande de questões. Porque tem algumas pessoas que falam, não, porque caiu numa prova recentemente. Eu estava dando aula de insuficiência cardíaca com o pessoal da residência, e aí alguém me perguntou, Barreto, precisa saber os critérios maiores de Framingham para diagnóstico de IC? Aí eu falei, cara, não precisa. Aí a pergunta que me fizeram mas caiu no SUS São Paulo ano passado. Aí eu falei, tudo bem, realmente, caiu no SUS São Paulo ano passado. Mas se um amigo seu caiu um raio em cima dele, isso significa que todos os dias do resto da sua vida você vai sair com para-raio? Não. Por quê? Porque pode ter acontecido uma fatalidade. Não é porque caiu próximo de você, que você viu aquilo acontecer, que isso aumenta a chance de acontecer de novo. Como é que você faz essa análise? Uma análise estatística dependendo de um tempo grande. Raio é a mesma coisa. Framingham também para critério para diagnóstico de IC também é uma coisa super rara. E é aquilo que a gente falou, cara. A gente trabalha com a probabilidade. Quanto maior for a probabilidade de determinado tema ou de determinado subtópico ser cobrado,
mas a gente vai colocar para você no nosso material. Vai estar no flashcard, vai estar na videoaula que o Barreto vai mostrar, vai estar na apostila digital, no mapa mental, vai estar em todos os nossos materiais. Isso significa que aqueles outros temas ou outros subtópicos não vão ser cobrados de jeito nenhum? Claro que não. Mais uma vez, você não precisa gabaritar a prova, longe disso. Você precisa tirar, depende, a gente sabe que a nota de corte do Revalida INEP depende, mas se você tirar 70%, 80%, eu garanto para você que você vai ser aprovado. Você vai conseguir sua revalidação. Então toma cuidado com isso, porque quem tenta aprender a medicina inteira acaba não aprendendo nada. Ou acaba aprendendo parte da medicina, só que essa parte não foi você que escolheu. Foi o seu cérebro inconscientemente. O que a gente propõe aqui é que você conscientemente escolha aprender aquilo que tem mais chance de ser cobrado. Foi isso que aqueles alunos fizeram. Exatamente. Por isso que não é incomum, quando a gente conversa com esses alunos que foram aprovados, perguntando para eles o que vocês acham que foi o mais importante que vocês fizeram ao longo desse ano, desses meses de preparação, que fez com que você conseguisse esse resultado. E não é incomum que a maioria deles falem flashcards. Eu fazia um monte de flashcards o dia inteiro, fazia questões, mas eu fazia muitos flashcards. É claro que os flashcards são aquele suprassumo, aquele tipo de coisa de esqueça tudo, menos isso, sabe? Que tem às vezes no final de algumas apostilas. Mas todos os nossos outros materiais também são feitos baseados nisso, nos flashcards, que são os CCQs, que são Pareto, ou seja, que tem mais chance de cair na sua prova. Por exemplo, o mapa mental, que funciona como se fosse o nosso slide, é basicamente uma sequência de flashcards interligados num link mental, sabe? Eu não vou abrir aqui para ser um pouquinho mais rápido, mas é basicamente isso. A apostila digital também são os flashcards, só que descritos com um texto corrido, com imagens, com tabelas, deixando mais claro um conceito que às vezes não fica tão fácil assim de vocês entenderem. A videoaula é o professor explicando os flashcards com base no mapa mental de uma maneira super didática, fazendo histórias, inclusive tem essa aula aqui de demência e parkinsonismo com o professor Ian, e também, é claro, questões, que geralmente são 10 questões que foram escolhidas a dedo, demonstrando exatamente como que esses conceitos que estão nos flashcards são cobrados em provas, tanto da residência quanto de revalidação. E aí, Barreto, antes de sair da plataforma, entra ali no perfil, por favor, perfil de estudo, porque eu tinha falado da importância da organização, né, do estudo das pessoas, a gente não mostrou essa parte final, né, da tela, que é exatamente a semana típica. Basicamente, o aluno Aristo, ele tem 4 atividades na semana, e ele tem 4 atividades que formam a meta semanal de estudo dele. Estudo teórico, revisão inteligente, revisão teórica, provas e simulados. Essa meta que está aí, né, de 3 estudos teóricos, 5 revisões inteligentes, 2 revisões teóricas e uma prova ou simulado, ela pode mudar dependendo da época do ano. Então, quando a gente está muito perto da prova, a gente aumenta o número de provas e simulados. Quando a gente está um pouco mais longe, fica uma prova. Enfim, pode mudar dependendo do momento, mas é assim que é a organização. Hoje é uma segunda-feira, né, que a gente está gravando essa Masterclass, e se você perceber ali na tela do Barreto, está marcado estudo teórico, revisão inteligente e revisão teórica. Volta lá agora na sua tela inicial, Barreto. Vocês podem ver que são exatamente essas atividades que estão ali. Então, basicamente, a pessoa sabe quais são as metas, quantos estudos teóricos por semana tem que fazer, quantas revisões inteligentes a pessoa tem que fazer, quantas revisões teóricas ela tem que fazer, quantas provas ela tem que fazer, e depois ela vai organizar. Cara, quando que eu posso fazer? Porque eu, por exemplo, eu posso ter um compromisso na segunda-feira, eu posso ter um plantão na segunda-feira, e eu posso não estudar. Mas o Barreto não, o Barreto colocou lá 3 atividades. Então essa é a maneira como a gente te ajuda a organizar a sua preparação. Você só precisa colocar quando você quer fazer cada atividade, a gente vai te dar a meta e a gente vai te dar exatamente como que você vai fazer cada atividade, né? Se a sua revisão vai ser de Parkinson, se a sua revisão vai ser de síndromes coronarianas, a gente vai deixar tudo isso à mostra para você utilizando os nossos 3 primeiros pilares. Direcionamento por incidência, os assuntos que caem mais na sua prova, direcionamento pelo seu desempenho, os assuntos que você tem mais dificuldade se tornam prioridade na nossa agenda de revisão, e também o direcionamento por subtópicos através dos nossos materiais. Em outras palavras, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer quando entrar na plataforma é falar qual que é a sua rotina, que sinceramente vai te tomar 5 minutos. E só para deixar mais claro como que você vai fazer isso, olha de novo aí na plataforma.
Você está vendo que eu coloquei segunda, terça e quarta para o estudo teórico. Mas eu poderia ter botado, por exemplo, sei lá, sexta, sábado e domingo. São dias que eu não trabalho. Eu simplesmente salvo as alterações e a plataforma já entende isso. Eu não preciso mais pensar. De agora em diante, é só eu entrar na plataforma no dia que eu estiver e ela vai falar: bom dia, Barreto. Hoje você tem que fazer isso, isso e aquilo. Uma vez que eu tenha finalizado isso e seja consistente ao longo de vários dias e várias semanas, cara, sabe o que vai acontecer? Aumentar em 4 vezes, pelo menos, a minha chance de ser aprovado na prova da primeira fase da Revalida. E já que o Barreto falou em 4 vezes, vamos para o quarto pilar do método Aristo de revalidação, que é exatamente a predominância, você gastar mais tempo com estudo prático do que com estudo teórico. Então, o quarto pilar é o estudo prático ou o estudo ativo. É uma coisa que pode parecer difícil de você entender, mas pensa só. Como que você acha que você aprenderia inglês ou qualquer outra língua estrangeira mais rápido, de maneira mais eficiente? A partir de estudo teórico, então você pegando uma gramática, pegando um livro didático, estudando sobre inglês, ou você praticando o idioma, fazendo, por exemplo, um intercâmbio, indo lá para o interior do Canadá, para o interior do Reino Unido, falando só inglês por um tempo. É claro que você sabe que você vai aprender muito mais na prática. Da mesma forma, cara, como que você aprende mais a exercer a medicina? Como que você se torna um médico melhor? Nos ambulatórios, enfermarias, centros cirúrgicos, etc., ou nos anfiteatros da sua faculdade? É claro, todo mundo sabe que a prática ela é muito mais efetiva do que a teoria no aprendizado de qualquer coisa. O ser humano ele aprende mais na prática. E sabe qual que é o seu problema ao estudar, ao se preparar para a sua prova de revalidação? É que você tem uma enorme chance de gastar muito mais tempo com estudos teóricos. E aí eu incluo aula, eu incluo apostila, eu incluo mapa mental ou qualquer outro tipo de estudo teórico do que com estudo prático. E o que é o estudo prático para a sua prova do Revalida? O estudo prático é você praticar com questões. Questões ou flashcards baseados em questões. E aí essas questões podem ser divididas por tema, como a gente faz na revisão inteligente, ou podem ser no formato de provas ou simulados. Então você pegar, por exemplo, a prova do Revalida de março de 2022 para praticar, pegar as provas do Revalida de 2021, você usar as provas que já aconteceram. E elas podem e devem ser as provas do Revalida INEP, né, da sua instituição prioritária, mas também podem ser outras provas. Pode ser a prova do Revalida UFMT, pode ser alguma prova de residência que pareça um pouco mais com a prova do Revalida. O importante é você gastar mais tempo com a prática do que com a teoria. E eu sei que eu falei para você, e provavelmente você concordou, que o estudo prático ele é mais importante do que a teoria, mas a gente não vai ficar só na minha palavra. Barreto, a gente tem uns artigos aí, né? Exatamente, não é qualquer artigo não, na verdade é um artigo que mostra que foi publicado pela Science, que é só uma das revistas mais importantes da comunidade científica, que foi repostado pela New England, que é só uma das revistas mais respeitadas de dentro da medicina. E esse gráfico aqui é muito representativo, pessoal. Na verdade, o que ele mostra é a diferença de resultado numa prova em 4 grupos diferentes. Eles são diferentes porque eles revisaram um assunto de uma maneira distinta. Alguns deles usaram o efeito teste, que é um estudo ativo. No seu caso, leia-se questões e flashcards, porque te pergunta e você tem que pensar na resposta. E outros grupos estudaram só com uma metodologia mais passiva. Ou seja, no seu caso, como exemplo, é ver uma videoaula, ver uma apostila, ler um mapa mental. Agora, olha que interessante, olha a diferença no gráfico. Você está vendo que os 2 grupos da esquerda tiveram muito mais resultado na sua prova do que os 2 grupos da direita? Então, a diferença está naquela letrinha lá embaixo, que é a letra T. Ou seja, fizeram o efeito teste esses 2 grupos da esquerda. Enquanto os 2 da direita têm a letrinha TN, ou seja, não fizeram o efeito teste. O que é interessante de você ver, além de que a presença do efeito teste geralmente é exatamente o que gera uma diferença de resultado, é que a diferença entre os 2 grupos da esquerda
é que um deles revisou de uma metodologia passiva junto com a ativa, que é o efeito teste, enquanto o outro não revisou com a metodologia passiva junto da ativa, que é o efeito teste. Ou seja, a presença ou ausência de uma metodologia passiva quando você faz o efeito teste é irrelevante para o seu resultado final. No seu caso, é claro que você vai ter um estudo passivo, você vai ter aulas para fazer um estudo teórico, para inicialmente você ter noção do que você está sendo cobrado. Mas o mais importante no longo prazo, aí sim, é você fazer o efeito teste, é um estudo ativo. Diversos outros estudos também mostram que você tem um aumento de pelo menos 50% da chance de aprender e lembrar de alguma coisa no longo prazo quando você é perguntado sobre alguma coisa. Sabe aquele ditado que vem fácil, vai fácil? Funciona muito bem aqui, gente. Para o seu cérebro lembrar de alguma coisa, ou você precisa se emocionar muito, e aí você vê somente uma vez na sua vida, mas aquilo gera tanta emoção que você se lembra, ou você precisa ter uma certa dificuldade e ver aquilo frequentemente. Aí sim, isso vai ficar sedimentado na tua cabeça. E só dois detalhes importantes. Em primeiro lugar, esses 4 grupos, né, que o Barreto falou bem aí, que participaram do estudo, eles foram divididos por sorteio, foram escolhidos por sorteio, então é um estudo randomizado e eles tiveram exatamente o mesmo estudo. Então eles estudaram exatamente da mesma forma, foram sorteados, divididos em 4 grupos e sorteados, e eles tiveram uma metodologia diferente de revisão. E como o Barreto mostrou, quem usou o efeito teste teve um desempenho muito maior e esse foi o grande fator. Na verdade, se você também estudava ou não durante a revisão, fez pouquíssima diferença, para não dizer nenhuma, nesse resultado desse artigo aí, muito interessante da Science. O que é interessante é que, apesar de ficar claro, né, de que fazer essa parte ativa é o que fez com que nós nos tornássemos os médicos que nós somos, porque ninguém aqui aprendeu medicina dentro do anfiteatro. Tudo bem que no início a gente, não, quero ver a aula do anfiteatro, porque, eu não faço a menor ideia do que é infarto. Eu tenho que saber o que é uma dor precordial, uma dor anginosa típica. Só que eu só lembrei, aprendi, entendi o que é um sinal de Levine quando eu vi um paciente fazer. Quando eu conversei com ele, eu lembro, inclusive, do meu primeiro paciente, quando eu entrei na enfermaria, que era um paciente que tinha, acho que era falta de ar, e aí tinha uma dor no peito, e eu, conversando com ele, eu falei, cara, o que esse cara tem? Não sei direito, tem uma dor, uma falta de ar, tosse. Aí eu fui conversar com o residente, falei, eu tava no 6º período, 5º, 6º período. Falei, cara, o que esse cara tem? Ele falou, infarto. Aí eu olhei pra mim, não é possível. O infarto eu já estudei histologia, bioquímica, fisiologia, qualquer coisa do infarto. Aí quando eu me deparo com o infarto eu não sei ver. Por quê? Porque eu nunca tinha feito efeito teste. É claro que eu não ia saber. E eu acho interessante porque, apesar de ser a melhor coisa que você possa fazer para estudar, não é a mais fácil. Na verdade, é a mais difícil. Porque você se depara com o seu erro e aquilo fere a nossa autoestima. Por causa disso que dentro da metodologia Aristo, você não tem escolha. Olha só na plataforma, como é que você não tem escolha. Olha aqui na plataforma, lembra que eu tinha 3 atividades básicas? Estudo teórico. Em tese, deveria ser só videoaula, apostila e mapa mental. Só que não. A gente colocou também 10 questões, colocou também os flashcards. Por quê, gente? Porque isso vai te ajudar no estudo teórico. Isso vai servir quase como um pré-teste. Você faz as questões e flashcards, dá um autodiagnóstico do que você não sabe, do que você sabe, te dói, e quando você faz o estudo passivo, você tem mais atenção naquilo que você acabou de errar. A mesma coisa acontece, por exemplo, na revisão teórica, que é como se fosse uma segunda chance que a plataforma te dá. Porque ela viu, por exemplo, que infarto é muito importante para você, só que na revisão inteligente, quando você fez várias questões e flashcards, você errou muito infarto. Então não faz sentido você não estudar novamente. Olha só, uma segunda oportunidade de você ver os materiais teóricos. Só que aqui, aparecem também 15 questões, dessa vez escolhidas a dedo pela plataforma. Questões que você errou ao longo da sua revisão e questões também que são muito importantes para aquele tema. De novo, os flashcards, e aqui na videoaula você tem a chance de ver um vídeo de revisando com questões e não somente o vídeo clássico que você está acostumado. E por último, nós temos aqui a revisão inteligente, que é um compilado de 50 questões e 50 flashcards, também escolhidos a dedo. Não somente do tema que você mais errou, mas do tema que você mais errou e que é importante para você. Por isso que você consegue ver aqui, por exemplo, que no número 1 nós temos aqui, melhor método para investigação de hiperplasia endometrial. 25
é uma questão de déficit de interação social, é de pediatria. E número 50 é, sei lá, análise do perfil biofísico fetal. São 3 temas completamente diferentes. Por quê? Porque foram escolhidos baseados na sua personalização. Por isso que se eu e Eduardo estivéssemos estudando para revalidação, a gente teria uma revisão inteligente completamente distinta, escolhida a dedo para cada um de nós. Isso é interessante porque essa é como você faz dentro da plataforma, né? Quando você é um aluno Aristo. Só que essa metodologia não é uma metodologia que serve só para você ser aprovado na revalidação. Na verdade, é uma metodologia que serve para você aprender qualquer coisa. Eu, por exemplo, aprendo francês utilizando o efeito teste. Sabe como é que eu faço? Eu baixei aquele aplicativo Duolingo, sabe? Sei. Que tem somente 500 milhões de usuários ao redor de todo mundo. A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, Edu. É tipo quase 10% da população tem Duolingo. E você sabe quantas aulas, videoaulas tem no Duolingo? Nenhuma, cara. Hoje em dia tem mais pessoas aprendendo inglês no Duolingo do que dentro dos Estados Unidos. De tanta gente que usa o aplicativo. Por quê? Porque ele funciona. Mesma coisa para aprender piano. Como é que é o aplicativo que eu uso? Chama Simple Piano. Sabe quantas aulas tem lá? Nenhuma. A única coisa que tem é uma partitura para você tocar e ele te dá um feedback. Pô, você errou, você acertou. Sabe com o que parece isso? Comentário de questão. Parece. A melhor forma de você aprender é utilizando o efeito teste. E eu tenho um outro exemplo que mostra exatamente o lado contrário. Nos casos eu tô aprendendo a tocar sax. Eu já tinha te falado isso? Já tinha. Eu tô aprendendo a tocar sax. Aí eu comprei um curso. Não tem no Simple Piano, né? Não tem o Simple Sax. Mas tem um curso na Hotmart. E eu comprei. Sabe quantas aulas tem nesse curso da Hotmart? Não sei. Muitas. Muitas. Só que sabe quanto que eu sei tocar sax? Muito pouco. Porque eu não consigo. Ele não me permite que eu faça o negócio do efeito teste. Ele me manda um monte de videoaula, eu tenho que assistir aquilo e entender. Acabo não aprendendo de verdade, sabe? Todo mundo passou por situações dessas na vida. E Barreto, é interessante você falar isso, que esse quarto pilar serve para a gente aprender qualquer coisa na nossa vida. Mas se a gente for pensar bem, todos os 4 pilares servem para a gente aprender qualquer coisa na nossa vida. Então, por exemplo, o Barreto está aprendendo francês. Cara, quando a gente fala do primeiro pilar, que é o direcionamento por tema, certamente existem vocabulários do francês que para o Barreto são muito mais importantes. Então ele vai aprender primeiro. Como é que você começa aprendendo a falar uma língua? Você começa primeiro aprendendo a perguntar qual é o seu nome. Você começa primeiro aprendendo a falar os verbos no passado simples, no futuro. Você começa do básico, daquele vocabulário que é mais importante. É a mesma coisa quando a gente fala estudar para uma prova de revalidação. Você vai estudar daquilo que é mais frequente. E no idioma existe, se a gente pegar um dicionário gigantesco, no dicionário Aurélio da língua portuguesa, eu não sei quantas palavras existem. Mas eu garanto para você que é uma minoria das palavras do Aurélio que você utiliza no seu cotidiano. Isso é o direcionamento por tema. Isso é o direcionamento, isso é a analogia, né? É o equivalente ao direcionamento por tema quando você estiver estudando para a prova. E da mesma maneira, aquilo que você tem mais dificuldade. Imagina que o Barreto já tem um nível intermediário de francês. Ele vai focar em aprender, em reforçar aquilo que ele tem mais dificuldade, desde que seja algo importante. Se a gente estiver falando, por exemplo, de física quântica, mesmo que o Barreto não consiga falar francês, não consiga explicar a física quântica em francês, cara, não importa, porque não é importante. Agora, vai que ele não sabe perguntar qual é a idade de uma pessoa, ou vai que ele não sabe perguntar de onde a pessoa vem. Nesse caso, esse é um vocabulário importante e ele tem dificuldade. Aí sim vale a pena ele investir nisso. Esse é o exemplo clássico do segundo pilar do método Aristo, que é o direcionamento por nível de dificuldade. Da mesma forma, subtópico. Lembra que eu falei lá, às vezes o Barreto ele é bom em determinada coisa, não é bom em outra coisa. Cara, dentro desse conteúdo, dentro de física quântica, existem subtópicos. Claro que física quântica não é importante de qualquer jeito, mas se a gente usar, por exemplo, sei lá, animais. Digamos que o Barreto queira aprender os animais em francês, esse seja o tema. Dentro dos animais, cara, existe o cachorro. Como é que é cachorro em francês, Barreto? Chien.
Agora, como é que é hipopótamo? Ah, boa pergunta. É, exatamente. A gente tá falando do subtópico. Você tá aprendendo bem, cara. Você tá aprendendo certo. Você tá aprendendo certo. Pelo menos Você tá aprendendo. E ó, vai que você sabia. Eu não sabia disso. Eu não sabia que o Barreto não sabia como era hipopótamo em francês. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu ia dificultar um pouco mais. Eu ia perguntar como é que era hiena em francês. Pô, hipopótamo não leu nem inglês, pô. Vou lembrar em francês. Enfim, mas esse é o subtópico. Quando você direciona para aquele subtópico mais importante, você ganha ainda mais produtividade. E por fim, o efeito teste, o estudo prático. E aí vale realmente para qualquer coisa. Se você quer aprender inglês, francês, piano, medicina, prova de revalidação ou xadrez, qualquer uma dessas 6 coisas você vai aprender muito mais rápido e com muito mais efetividade se você for na prática. Então a gente acabou de resumir os 4 pilares do método Aristo, e aí só para não deixar de falar, a gente mostrou com Aristo como é que você vai seguir o 4º pilar, que é você gastar mais tempo com estudo prático do que com estudo teórico. Basicamente você vai entrar na plataforma e vai bater as metas. Se você bater as metas, você já vai estar automaticamente priorizando o estudo prático. Então, para o aluno Aristo é muito fácil. Para o aluno que não é da Aristo, o que ele vai fazer? Lembra da sua organização? Que eu falei que é fundamental você se organizar? Dentro dessa organização, você vai separar mais tempo para as questões, flashcards e provas do que para as aulas e apostilas. Você vai gastar mais tempo com a prática do que com a teoria. Claro que existe uma proporção ideal, o ideal é que você tenha mais do que 50% de prática do que com teoria, mas se você ficar metade, um pouco mais de prática do que teoria, eu garanto que você já vai estar muito à frente da enorme maioria das pessoas. Olha, toma cuidado, tá, pessoal? Porque no início a gente vê esses erros nas questões e a gente fica chateado. Putz, eu não sei isso. Pô, eu não sei aquilo. Caraca, eu já estudei isso e já esqueci. Isso pouco importa. O teu objetivo durante a preparação não é acertar questões. Porque, sinceramente, se você já acertasse as questões no meio da sua preparação, você não precisava se preparar, pô. Paga a prova, vai lá fazer e passa. Não. Na verdade, no meio da preparação, seu objetivo é estudar e ver os seus erros, se deparar com eles, para que você consiga ter atenção naquilo que você ainda não sabe, para que você possa ter, de fato, uma oportunidade de aprender aquilo que você precisa saber. Então, só para a gente resumir os 4 pilares do método Aristo, primeiro lugar, direcionamento para os temas que caem mais na sua prova, que caem mais no Revalida. Segundo lugar, direcionamento para aquilo que você tem mais dificuldade, desde que seja um tema importante. Toma cuidado com isso. Terceiro ponto, direcionamento para os subtópicos, que a gente chama aqui na Aristo de CCQ. E quarto, predomínio do estudo prático sobre o estudo teórico. Se você seguir esses 4 pilares, eu garanto para você que você vai ter uma produtividade, uma chance de transformar, de traduzir o seu esforço em nota muito maior do que se você não seguir. E a melhor parte é que a gente foi até passando, né, como que o aluno Aristo utilizaria cada uma dessas estratégias dentro da plataforma. Mas no final das contas, se você é aluno Aristo, basta que você entre, diga qual que é a sua rotina e entre no dia seguinte e faça exatamente o que a plataforma mandar. Se você fizer isso, você já usa todas essas estratégias e algumas outras, inclusive, que a gente não deu tempo de escrever tudo aqui, mas que também são importantes para o seu desenvolvimento. E já que o Barreto falou da Aristo, vamos apresentar rapidamente para você o Aristo Revalidação. Então, além de uma agenda personalizada que usa essas 4 estratégias que nós ensinamos a vocês, vocês vão ter acesso também a 4 outros bônus. O primeiro deles é um acesso a um mentor individual, que vai tirar qualquer dúvida via WhatsApp de metodologia e funcionamento da plataforma. O segundo bônus é tirar dúvidas de conteúdo médico dentro da própria plataforma. Ah, não entendi o que o professor falou, não concordo com o comentário dessa questão. Por que esse flashcard é X ou Y? Você pode tirar todas essas dúvidas. Número 3, análise de prova. Sabe aquele jeitinho de fazer prova? Entender a cabeça da banca? Então, a gente tem um documento específico te mostrando tudo o que você precisa saber para a sua prova. E número 4, ajuda com recursos. A gente sabe que estudar ao longo do ano é muito importante, mas chega lá na hora do vamos ver, às vezes a banca escreve de um jeito muito mal feito. Usa uma referência antiga e a gente sabe que vocês ficam ansiosos nesse momento. E é por causa disso que a gente sempre dá o suporte. A gente não faz o recurso para você, mas te ajuda a montar, pelo menos, as referências bibliográficas. E quando que começa o curso? Você que está ansioso ou ansiosa para começar logo.
Cara, você fazendo a sua inscrição hoje, você já vai receber o seu acesso à plataforma, vai receber por e-mail o acesso, login, senha, vai entrar na plataforma e vai ter 12 meses de acesso para conseguir a sua revalidação. Só que você não vai ter só isso. Porque eu sei que às vezes 12 meses é um período muito longo para quem tem uma prova do Revalida daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. E por isso a gente vai oferecer um bônus muito especial. Se qualquer prova do Revalida INEP que tenha nesse período de 12 meses, você vai ter direito a um intensivo para essa prova. Normalmente são 2 por ano, né? Pelo menos essa é a lei que agora vigora no nosso país. E aí, se tiver 2 provas do Revalida nesse período de 12 meses, você vai ter acesso gratuito a 2 cursos intensivos para a prova do INEP. Então isso é uma coisa incrível que a gente resolveu fazer, porque o nosso objetivo é revalidar o seu diploma. É só assim que a gente consegue crescer, que a gente consegue ter relatos, por exemplo, como o do Matheus, como o da Rúbia, como o do Mozart, não lembro agora quem era o outro aluno, enfim, o Lucas. Então só assim que a gente consegue. Então por isso que a gente faz essa condição muito especial. Mas ok, eu sei que tudo bem, bônus é muito legal, eu sei que você está na dúvida sobre 2 coisas. Primeiro, sobre o preço, e segundo, Eduardo, que garantia é aquela que você falou lá no início da Masterclass? Primeiro, vamos falar sobre o preço. A gente sabe que curso não é caro, não é barato, desculpa, é caro. Normalmente é muito caro. A nossa plataforma, cara, eu não posso dizer outra coisa senão que a nossa plataforma é espetacular. A nossa plataforma realmente vai te dar uma personalização e vai te deixar muito mais próximo de conseguir o seu objetivo. Então é óbvio que o nosso curso não é barato. O nosso curso ele custa R$ 4.997. Se você parcelar no cartão de crédito, você vai pagar 12 vezes de R$ 499. Então à vista tem um desconto, você paga quase 5 mil e parcelado você paga quase R$ 500 por mês, 12 vezes. Você sabe que, na verdade, nós sabemos que você provavelmente está em dificuldades. Você ainda não conseguiu revalidar o seu diploma no Brasil. A gente sabe que a galera da revalidação tem esse problema. A gente tem muitas restrições da atuação do médico no Brasil que ainda não revalidou o diploma. Isso quase sempre gera uma consequência financeira desagradável. Você às vezes está com dificuldade, você está apertado, você não está conseguindo pagar, mesmo que seja um valor abaixo da média do mercado, como é o valor que a gente acabou de falar na Aristo. E por isso, hoje você vai ter uma condição especial. Você, ao invés de pagar R$ 4.997, quase R$ 5 mil, você vai conseguir à vista pagando R$ 2.997, o mesmo acesso de 12 meses. Então você vai ter exatamente a mesma coisa, pagando R$ 2.000 a menos. E se você for parcelar no cartão de crédito, ao invés de pagar quase R$ 500, você vai pagar R$ 299 por mês. Esse é o valor do curso Aristo para você que se inscrever hoje. Então vamos falar agora da garantia? Só que tem uma surpresa, na verdade não é uma garantia, são 2 garantias. A primeira delas é mais tradicional. Todo mundo que já viu a gente fazendo algum lançamento de um curso sabe que a Aristo sempre tem uma garantia incondicional. Ou seja, você se matriculando hoje, você tem 14 dias para mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp para o seu suporte individual, que o Barreto falou, dizendo que você não quer mais ficar no curso. Você vai ter tempo de testar, ver a plataforma, ver se você gostou, se você não gostou. E se por algum motivo você não quiser continuar com a gente, é só você mandar esse e-mail, mandar esse WhatsApp, que a nossa equipe vai providenciar um reembolso integral. Não tem taxa de matrícula, não tem pegadinha, você vai ter 100% do seu dinheiro devolvido caso você acione essa garantia em até 14 dias. Essa é a primeira garantia. Agora, a segunda garantia que eu tinha falado lá no começo é uma maluquice que a gente resolveu fazer e que eu acho que é muito legal. Basicamente é o seguinte, se a partir do início do seu curso você tiver 80% pelo menos das metas semanais concluídas, lembra lá, na nossa plataforma a gente tem metas semanais. Inclusive, Barreto, dá tempo da gente mostrar os troféus? Só pra galera ver, porque a gente mostra na plataforma os troféus que você conseguiu. Quando você consegue um troféu ouro, significa que você conseguiu bater a meta semanal. Então vamos dar uma olhada aí na plataforma, como que isso aparece pra galera entender. Então vamos lá, dentro da plataforma, lembra que tinha aqui ó, o boletim? Então, aqui mesmo eu consigo ver a quantidade de troféus ouro que eu consegui alcançar ao longo de todas as minhas semanas de estudo. Nesse caso, 3 troféus ouro
em 28 semanas de estudo. E aqui embaixo eu consigo ver a quantidade de cada uma das atividades que eu precisava cumprir para atingir esse troféu ouro. 3 estudos teóricos, 2 revisões teóricas, 5 revisões inteligentes e uma prova ou simulado. Então é basicamente isso. Vocês viram que o Barreto não foi um aluno tão exemplar. Na verdade, ele não estava estudando para a prova da revalidação. Mas se você conseguir pelo menos 80% de metas concluídas e não for aprovado em 2 provas do Revalida consecutivas, a gente devolve o seu dinheiro. É isso mesmo. Se você não for aprovado em 2 provas do Revalida consecutivas e tiver atingido pelo menos 80% das metas semanais, a gente vai devolver o seu dinheiro ou você pode escolher, é uma decisão sua, continuar com a gente por mais 12 meses. Então você vai ter a opção: não passei nas 2 provas do Revalida, quero continuar com a Aristo de graça por mais 12 meses, ou eu quero meu dinheiro de volta. Você vai ter essa opção que, sinceramente, eu só vi na Aristo. Não sei se o Barreto conhece algum outro lugar que faça isso, em outro setor, em outro país, em outra galáxia, mas eu, sinceramente, só conheço o Aristo. E o nosso objetivo com isso, cara, assim, a gente quer muito a sua revalidação e eu não vou mentir pra você. Eu quero muito a sua revalidação também porque eu sei que você vai entrar no nosso curso, você vai adorar a plataforma, você vai conseguir a sua revalidação e depois, cara, se você quiser fazer a prova de residência médica, você vai continuar com a gente. Então, o nosso relacionamento com você, a gente quer que seja de longo prazo. É para isso que a gente faz todas essas condições e é para isso que eu convido você a clicar no link que vai aparecer aqui na descrição, vai aparecer em algum lugar aqui na tela e fazer a sua matrícula hoje mesmo. Eu e Barreto esperamos você lá dentro e a gente quer muito ver o seu relato de revalidação. Muito obrigado!